Olá, terceiro ano! Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje, em homenagem às nossas princesas, a tia colocou um arquinho aqui, ó, que vocês gostam tanto de arco, de enfeitar o cabelo, né? E aí a tia tá presa dentro de casa há tanto tempo, trabalhando de casa, eu falei assim, vou colocar um arquinho pra homenagear as minhas princesas. Para os meus príncipes, eu mando 1000 beijos e abraços bem apertados para vocês, tá? E aí, crianças, vamos à nossa aula de hoje? Lá no nosso componente curricular de Ciências Humanas, na nossa área de conhecimento de História. E aí, vamos lá? Vamos dar continuidade? Se vocês escutarem um latidinho, é o meu cachorrinho, o Pitute, tá? Às vezes eu tento fazer ele ficar quietinho, mas nem sempre dá certo, não é verdade? Então, hoje nós vamos dar continuidade para terminarmos o nosso livro, que falta bem pouquinho o nosso conteúdo. Mas, como a tia já falou, né? O mais importante é vocês observarem o que a tia fala. E depois, quando a tia fala para vocês, vocês têm que ler também os enunciados, os textos para responder as perguntas. Por quê? Porque vai reforçar o conhecimento de vocês. Então, ó, peguem lá o livro de vocês de História, abram na página 232, só para vocês relembrarem, ó, que nós já começamos a falar no nosso capítulo 2, olha, lembrem, que eram crianças, olha só que coisa, olha só, vamos ver se vocês vão observar a mesma coisa que eu. Um grupo de crianças fazendo o quê? Observando através da casa delas, sentadinhos, tá vendo? Eles estão sentados, duas paisagens diferentes. E a gente começou a trabalhar nesse capítulo falando sobre o quê? Falando sobre espaços urbanos, lembra? Porque todo o nosso primeiro capítulo falou sobre grupos humanos, agora são espaços urbanos. Aí nós já demos andamento, né, ao capítulo, nós falamos um pouquinho, né, sobre a vida no campo, não é verdade? Aí nós falamos sobre a característica, aí tinha aqui uma atividade com a lupa na mão, que eu vou mostrar para vocês, eu vou perguntar se vocês fizeram esse exercício, ó. Lembra que eu até encostei a fotografia bem próxima, mostrei para vocês que tinha um texto e tinham duas perguntas para vocês responderem. E assim, vocês observaram, né, aqui como é importante que essas crianças estão observando duas paisagens diferentes? É porque em todo o nosso território brasileiro, em todo o nosso país, nós convivemos com duas realidades. Com a realidade de vivermos numa cidade urbana e também com a realidade de ter pessoas que vivem em cidades que são rurais, que são as pessoas que vivem nos campos, não é verdade? Vivem afastadas. Aí eu te explicou muitas coisas para vocês, né? Sobre a diferença de um tipo de cidade para o outro tipo de cidade. O porquê que essas crianças, né, estavam, porque elas, se vocês observarem, ó, elas estão arrumadinhas com a mochila nas costas, fazendo um trajeto. E elas estão fazendo o quê? Essas crianças, elas estão aqui, ó, tá escrito, ó, crianças de área rural de São Paulo indo para a escola. Crianças, ainda hoje, no século, nós estamos no século... Quem sabe em qual século nós estamos? Século 21. No ano de... Qual é o ano? 2020. Ainda hoje existem crianças que moram no campo, que levam horas de caminhadas, horas e horas caminhando para chegar às suas escolas, que não têm condução escolar, que não moram
próximos da escola, que não tem o pai ou a mãe para levar de carro. E aí tem algumas cidades que são bem interessantes, que essas cidades rurais, elas têm alguns ônibus também municipais, igual vocês têm aquele ônibus aqui que pegam as crianças da prefeitura. Nas cidades, em algumas cidades rurais também tem esses ônibus que pegam as crianças, mas mesmo assim, aquelas que moram bem afastada, bem afastada mesmo da área de estrada do campo, elas precisam fazer caminhadas muito longas para pegar esses ônibus, porque os ônibus não vão até aonde elas moram. E isso é uma realidade, sabe por quê? Deixa eu contar uma história para vocês. A educação é a coisa mais importante que a gente tem na vida desde o primeiro momento, desde o início da nossa caminhada, quando a gente começa a andar. Quem que nos ensina? Quem ensina a gente a andar? Quem ensina a gente a falar? E aí, quando a gente vai para a escola, a gente começa a se socializar, a se desenvolver. E quem é que vai nos auxiliar juntamente com os nossos pais? São os nossos professores. Quem nos fazem sonhar, desejar ter profissões diferentes, traçar caminhos diferentes? É a escola. É a escola que faz isso. E mesmo sendo através dessas videoaulas que vocês estão tendo, de tão pouco curto tempo, né? Com atividades para fazer, com auxílio dos responsáveis de vocês, com a ajuda dos responsáveis de vocês, vocês têm que entender o quanto é importante a escola na vida de vocês, tá bom, crianças? E aí a gente falou ali da diferença, eu não sei se vocês fizeram essa atividade com a lupa na mão, da página 235, que falava assim, ó: escreva o nome das duas atividades citadas no texto que as crianças realizam no campo quando estão trabalhando. Então, vocês sabem que aqui nesse texto tem duas atividades que as crianças fazem. E aí eu quero saber se vocês responderam, tá? Quando a gente for para a atividade de exercício, eu vou dar a resposta para vocês, mas eu só quero relembrar que nessa página 235 do capítulo 2 tem essas duas questões para serem respondidas, desse texto com a lupa na mão. E o segundo é: escreva 3 atividades citadas no texto que as crianças do campo realizam quando não estão trabalhando. Porque aí elas fazem outras coisas quando elas não estão trabalhando. Também, quando for lá na correção da atividade, eu vou dar a resposta para vocês. Porém, a tia precisa que vocês leiam, não é verdade? Eu não posso ficar lendo para vocês, né? A gente está aqui fazendo uma troca. Eu dou informações para vocês do livro, a gente troca conhecimento e vocês se esforçam em ir lá e ler, questionar e mandar para tia, não só para mim, para tia Dayana. Tia Dayana, não entendi, me explica. Ela vai dar uma olhada porque ela tem o mesmo conteúdo que a tia Irene tem também. Então ela tá com conteúdo igual. A tia tá ajudando ela porque ela tá dodói, mas ela também está com conteúdo. Então nós estamos aqui para ajudar vocês a cada vez mais não se esquecerem da escola e do conhecimento, porque o conhecimento não pode ser perdido, tá bom? Na página 236, vem aqui falando sobre a comunidade dos caiçaras. Lembra que eu falei para vocês, eu mostrei até a fotografia. Eu tô recapitulando, né? Porque depois de uma semana, que é sempre às sextas-feiras as aulas de história, é uma semana de distância. Então sempre recapitulo no primeiro vídeo, que é para vocês não esquecerem o que a gente falou. Aí lembra que eu mostrei essa paisagem para vocês? E aí a gente falou um pouquinho sobre o que era a comunidade caiçaras, né? Que caiçara vem da língua tupi, e caiçara é um grupo de pessoas que vivem de uma forma diferenciada. Então aqui nesse texto vem trazendo essa leitura, mas nós já falamos sobre isso, tá? E é importante também que aqui tem algumas palavras. Lembra que eu falei que a gente na aula de revisão eu vou gravar um vídeo para vocês? Eu vou gravar um vídeo para vocês com alguns lugares por onde eu fui,
históricos para mostrar para vocês de tudo que a gente estudou. E vou gravar um vídeo só com palavras para dar para vocês significados quem não teve tempo de procurar. Então aqui nessa página 236 está falando aqui, ó, miscigenação, extrativismo vegetal. Os caiçaras é um povo que miscigenado, e ele faz o quê? Ele produz alguns produtos e gera o quê? O que ele gera? O trabalho dos caiçaras, o extrativismo vegetal, porque eles sobrevivem desta forma. E aqui tinha também uma atividade muito interessante que eu mostrei para vocês, ó. Lembra? Que tinha aqui, ó, um monte de desenho interessante e tinha um texto no centro do desenho. E esse texto, que também era muito legal, tinham duas questões que a gente vai corrigir na atividade, tá? Mas essas duas questões, a número 1 era para vocês pintarem a atividade com as crianças caiçaras. Aqui tá dizendo assim, ó. Pinte no texto as atividades que, assim como as crianças caiçaras, você também realiza. 2. Faça como as crianças caiçaras e liste o que é ser criança para você. Então, aí a gente, né, parou por ali. E hoje nós vamos dar continuidade agora no vídeo 2, tá? A gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje na página 138, falando da vida nas cidades. Ó, vida nas cidades, tá? Tem 3 fotos aí, ó, tá vendo? Que a gente vai trabalhar aí para poder desenvolver o nosso conhecimento e fazer o término do nosso conteúdo. Ainda tem um pouquinho a caminhar, tá bom? Então até o vídeo 2.